Se você pesquisar na internet sobre cannabis e budismo, certamente irá encontrar diversos textos afirmando que Buda passou meses comendo sementes de cannabis antes de atingir a iluminação, ou mesmo que seu uso é permitido em algumas tradições mais abertas desta filosofia. Mas será que é verdade? Por que tantos usuários insistem em defender o uso da cannabis associando a práticas budistas? Antes de mais nada, precisamos compreender um pouco sobre o budismo. Budismo é uma religião e filosofia orientais, fundada na Índia em 6 a.C., por Siddhartha Gautama, o Buda, o desperto ou o iluminado em sânscrito. A filosofia budista é guiada pelos seus ensinamentos, que conduzem o indivíduo a uma felicidade plena, através de práticas meditativas, do controle da mente e da autoanálise de suas ações diárias. Os budistas acreditam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e elevação, o chamado nirvana, que seria o estado mais alto da meditação. Segundo Buda, é quando o indivíduo encontra a paz e a tranquilidade, cessando as oscilações dos pensamentos e das emoções, se livrando do sofrimento do mundo físico. Se você já fez uso da cannabis, pode perceber alguma semelhança entre as sensações que o uso da erva produz e os estados mentais almejados pelos praticantes de meditação e seguidores de Buda. Não há dúvidas que o consumo da cannabis produz mudanças químicas em nosso corpo. É por isso que muitos usuários afirmam que a cannabis pode ajudar na conexão com o espiritual, na ampliação da percepção e no autoconhecimento. Se pararmos para pensar, a compaixão em termos tibetanos é um sentimento espontâneo de vínculo com todos os seres vivos. Essa sensação de conexão espiritual, os insights e a ilusória amorosidade experimentada por muitos usuários da cannabis faz com que estes encontrem precedentes no budismo, vendo na planta um atalho para alcançar os estados de bem-aventurança descritos na tradição chinesa. É muito comum encontrarmos textos na internet, sem fontes ou referências, geralmente de sites que discutem e defendem o uso da cannabis, afirmando que Buda fazia o uso da planta, ou mesmo que ela é utilizada em algumas tradições budistas mais abertas, mas isso está longe de ser realidade. É verdade que dentro da perspectiva budista, não se há a intenção de controlar as decisões ou atitudes das outras pessoas. É sabido que existe causa e efeito, e se alguém quiser usar certas substâncias, que conheça as consequências e tome suas próprias decisões. Mas para os seus alunos que queriam avançar na meditação e na clareza mental, Buda era enfático: abstenham-se de substâncias que afetam a lucidez. No que se refere ao treinamento budista, substâncias que embotam a mente ou afetam a capacidade de atenção plena são expressamente desaconselhadas. Vejamos a seguir algumas afirmações muito comumente disseminadas na internet, mas que de forma alguma refletem a realidade. Buda comia sementes de cannabis antes da iluminação. Os sutras são unânimes em descrever suas refeições desse período como arroz e mingau trazido por devotos. Na tradição chinesa, usam cannabis. De fato, existem registros históricos do uso da cannabis ao redor do mundo. Na China não foi diferente, mas não na tradição budista. Todas as escolas do budismo chinês têm por base uma das versões escritas mais completas do Vinaya, seu código de conduta, e é inconcebível o uso de drogas em qualquer monastério do tipo. Em tradições mais abertas, como a Vajrayana, utilizam. Mesmo um dos professores budistas mais liberais e polêmicos, Shogyen Trungpa, fez história ao convencer seus alunos americanos a queimar fora toda a sua maconha recitando em grupo, abandonar o auto-engano. Não há mestre budista que recomende o uso aos seus alunos, nem mesmo os mais controversos. O uso da cannabis não interfere com a filosofia de vida budista. Outra afirmação falsa. Um dos 5 tópicos básicos que Buda pedia para todo aluno laico era abster-se de drogas e substâncias que afetam o discernimento. Tal era a base para avançar no cultivo da prática contemplativa.
Apesar de muito ser estudado sobre o uso medicinal da cannabis, seu uso para fins espirituais, como muitos defendem, é uma prática completamente pessoal e subjetiva. E é preciso ter em mente que seu uso prolongado faz com que a nossa inteligência perca a acuidade, pois a pressão química diária sobre os nervos é extremamente prejudicial. Sobre usá-la com a intenção de auxiliar a prática do autoconhecimento, é preciso lembrar que este é um exercício constante de autoanálise, dedicação e estudo de si mesmo, a fim de perceber as respostas do mundo às nossas ações diárias. Para isso é preciso estar alerta, atento, completamente natural, sem nenhuma pressão de substâncias químicas que possa afetar o nosso discernimento. Só assim é possível perceber o mundo, as pessoas e a nós mesmos de verdade.